Vamos ler. Primeiros versos está escrito assim, 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai e santificado do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E por fim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, essa carta de Pedro é uma carta que, para alguns teólogos, é muito integrante, porque alguns acreditam que não foi Pedro mesmo que escreveu devido ao conteúdo dessa carta. A maneira como ele escreve, que foi algo assim muito, não vou dizer que foi um Lucas, mas a forma como ele escreve é muito profundo, algo teologicamente muito profundo, e é contestado por alguns teólogos. Mas o que me chama a atenção é que quando o Espírito Santo de Deus desce, como aconteceu em Atos, que quando o próprio Pedro e João foram aprisionados, nós percebemos que alguns que ouviram Pedro e João falando, se admiraram antes, quando houve o Pentecostes, se admiraram da maneira como Pedro falava, porque era tanta imponência e tanta particularidade que ele tomou os ensinamentos de Jesus Cristo, que alguns duvidaram até mesmo que se era de fato esse Pedro, aquele Pedro de palavras duras, de uma linguagem um pouco arrastada, e de repente fala de uma forma maravilhosa e poderosa. Essa primeira carta, meus irmãos, ela é considerada uma carta geral. É claro que, diferente das cartas paulinas, que Paulo direciona cada carta a um destino, seja para uma igreja, numa cidade, ou cartas de forma pessoal, como a gente vê Timóteo, Tito, enfim. E outras cartas que também a gente vê de Paulo, como nós dissemos, Tessalônica, Corinto, Efésios, Filipenses, enfim, são cartas já destinadas à igreja, com o intuito de instruir os membros que ali estão para o ensino da palavra e os cuidados que essa igreja ou essas pessoas devem ter concernente à doutrina bíblica. Mas Pedro aqui, meus irmãos, ele endereça essa carta de um contexto já geral. Assim como o Evangelho de João, é fato que tanto Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João, por mais que ele tenha um destino de uma linguagem específica para gregos, judeus, enfim, romanos, e a gente percebe que o Evangelho de João é também um evangelho um pouco de contexto mais geral, mas ele também defende a pessoa de Cristo, a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo, para aqueles que eram gnósticos, acreditavam apenas que havia um fantasma, Jesus Cristo era o fantasma, enfim. Pedro, a sua carta, ela tem uma conotação de atingir o maior número possível de cristãos, como alguns consideram que nós chamamos de católica, não porque é da igreja católica, mas, de fato, é uma carta universal. E essa carta é espalhada justamente para aqueles cristãos que estão nas regiões da Ásia Menor, que hoje nós chamamos Turquia. Hoje a Ásia Menor é a Turquia, aquela região ali que é bem próxima desses barulhos que nós estamos ouvindo aí. Enfim, meus irmãos, essa carta, ela tem o destino também de ensinar esses cristãos como eles devem proceder na sua conduta de fé. Meus irmãos, é um grande desafio nos dias de hoje nós sermos cristãos e, ao mesmo tempo, exercer a nossa profissão como cristão. Porque hoje a facilidade de ser corrompido no trabalho, de ser corrompido pelo sistema é muito grande. Se dissermos assim, não, a corrupção só está na política, a corrupção está em todos os meios. Está na farmácia, está nos bancos, a corrupção está inserida nos meios de venda
de ambulantes, porque todo mundo quer se aproveitar, exigem mais do que deve, cobram muito mais, está nas oficinas, não estou dizendo aqui de forma generalizada. Estou dizendo que onde há uma pessoa que não entende a importância de ser um cidadão de bem, e principalmente não entende o que é ser cristão, é fato que eles não se importam com ética nem com moralidade. O importante é que eles ganhem, que eles se dê bem. Né? Até no meio do futebol a gente vê coisas simples como, de repente, a pessoa vai disputar uma bola e não aconteceu nada contra o jogador está rolando feito peão, para tentar se aproveitar de uma vantagem. Então, todo mundo, às vezes, quer exercer uma vontade. E o mais interessante, meus irmãos, que quando Pedro, escrevendo essa carta a esses irmãos, a esses cristãos que estavam dispersos, como nós lemos no início aqui dessa carta, o interessante é que Pedro, antes de ser impactado pelo Espírito Santo, era um homem também que fugia de ser cristão. A gente observa que por 3 vezes ele negou a Cristo Jesus, quando foi identificado como um dos tais que andava com Jesus Cristo. Você se parece, essa foi a colocação de alguns que estavam, você se parece com aquelas pessoas que andam com Jesus Cristo, e ele nega. Mas a partir do momento que ele é cheio do Espírito Santo, que ele recebe a visitação do Espírito, o Espírito Santo realmente mexe na vida dele, entra na vida dele, faz um dos pregadores mais eloquentes, ousados da palavra do Senhor, ao ponto de que nunca mais negou a pessoa de Cristo e morreu por causa de Cristo. Nós percebemos que na sua carta ele tem essa preocupação de ensinar esses cristãos como eles devem conduzir a sua vida de uma forma bíblica, de uma forma em que a sua vida, de fato, exemplifique a pessoa de Cristo Jesus. E ser, meus irmãos, um exemplo como Cristo Jesus, não é nada fácil, mas aqueles que buscam a santidade, como o autor aos Hebreus fala, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós percebemos que o seu propósito principal é explícito. No capítulo 5, vamos observar qual é o propósito que tem também. Capítulo 5, verso 12. Olha só o que Pedro fala. Falando justamente sobre a conduta ética e moral de um cristão. Ele diz o seguinte, verso de número 12. Por meio de Silvano, que era para nós outros, vós outros, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo, resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então ele cita Silvano, que foi um homem fiel, mas ele fala sobre esses deveres que o cristão deve ter, e ele diz no final desse verso, olha, vocês precisam testificar de novo, que o que vocês fazem, o evangelho que vocês ouvem, aquilo que eu tenho falado é genuína graça de Deus, e nessa graça vocês precisam estar firmes. Então eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. A primeira dela é a carta de Pedro. Ela foi escrita, meus irmãos, a sua escrita é uma das mais antigas do Novo Testamento. É claro que depois, quando nós vamos falar sobre a data da sua escrita, alguns falam que foi 64 depois de Cristo, outros falam que é 63 depois de Cristo, alguns dizem que isso é 62 depois de Cristo, mas não importa, o importante é que ele escreveu. Então, mas a gente vai perceber que dentre tantas cartas, como o Evangelho, as cartas de João e Apocalipse, é uma das escritas mais antigas. Então a gente percebe que não apenas o Espírito Santo usa Pedro para, com eloquência, pregar a Cristo o arrependimento, mas olha só, o Espírito Santo o inspira a escrever, coisa que não era do feitio de Pedro, não era uma habilidade própria de Pedro, diferente que a gente vê de Evangelho de Lucas, que era um doutor, que talvez, é claro que inspirado pelo Espírito Santo, talvez seria mais fácil ele escrever. Mas a gente percebe um homem que era duro,
considerado como um homem ignorante, um pescador, mas é inspirado por Deus para escrever uma carta de um conteúdo profundo, um conteúdo ético e moral de uma conduta de um cristão. Então, a gente percebe que o Espírito Santo pega um camarada que talvez na visão humana não seria nada, para torná-lo um escritor também. E aqui, meus irmãos, eu vejo a beleza do que é servir a Deus. É Deus justamente usar pessoas que a gente considera como nada, ignorante, porque apesar que João era pior do que Pedro, na questão do trato, mas a gente percebe como que Deus usa. Então nós vemos que essa carta é uma das mais antigas, a gente vê a ação do Espírito Santo na vida de Pedro. E essa evidência ela é externada se formos ler o conteúdo de toda essa carta, instruindo sobre os deveres dos crentes, como eles devem proceder, de que forma aqueles que têm chamado ministerial, como eles devem proceder na vida. Interessante que lá no capítulo de número 3, ele vai até mostrar como uma mulher cristã, um homem cristão, quando casado, de que forma deve proceder. De que forma ele deve, porque ele era casado. Tanto é que a Bíblia no Evangelho fala que Jesus curou o quê? A sogra de Pedro. Então, olha só, ele usa até mesmo do que o Espírito Santo fez na vida dele para instruir, meus irmãos, como o marido deve proceder com a esposa. Olha só, meus irmãos, não estou dizendo aqui que isso não li em biografia, não. Isso é um André conjecturando, tá? É a pessoa, digo eu. Imagine se ele era uma pessoa assim bruta, né, no bom sentido, com o trato com as pessoas. É bem possível que com a esposa ele tinha uma firmeza, né? Era, mulher, agora, mulher. Mas quando o Espírito Santo envolve a vida de Pedro, ele dá instrução de como um marido e uma esposa devem proceder, obra do Espírito Santo. Então a gente vê isso no capítulo de número 3, a gente percebe que ele vai falar também sobre questões de morte para o pecado, que devemos morrer para o pecado. Observe bem, quem negou a pessoa de Cristo, agora ensinando, porque o Espírito Santo faz justamente isso. Então a gente vê essa evidência da ação do Espírito Santo, iluminando, inspirando um homem a escrever uma carta tão rica. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de forma devagar ler essa carta, mas, meus irmãos, é um conteúdo riquíssimo. É claro que toda a palavra de Deus ela é riquíssima, mas quando a gente vai lendo devagarzinho, a gente vai lendo, meu Deus, esse é o Pedro, aquele Pedro, esse justamente é aquele Pedro, irmão de André, um pescador, tido como um homem que tinha em suas ações precipitação, porque ele era muito precipitado, meu irmão. Ele era aquele que, vamos cair no buraco, vamos embora. Mas era um homem que também deixava de forma sensível ser usado pelo Espírito Santo. Então esse Pedro, pescador, galileu, da cidade de Betsaida, como nós dissemos, irmão de André, chamado por Cristo para ser um discípulo, e ele também era chamado de Simão, e também era chamado de Cefas, que na verdade Cefas é um nome aramaico. Então se você ler na Bíblia Cefas, você pode entender que é o nome Pedro em aramaico, Simão Pedro, conhecido em grego, como nós dissemos, Pedro. E o significado deste nome que eu acho mais interessante, significa, meus irmãos, rocha ou fragmento de rocha. Ou seja, eu acho que ele fazia jus ao significado do nome, Não foi à toa que a mãe colocou o nome de Pedro. Tu vai ser uma rocha, meu filho. Ou então tu vai ser um fragmento de uma rocha. E o mais interessante é que a conversa que Jesus tem com Pedro é uma coisa semelhante. É claro que, de uma forma errônea, uma religião traduz, quando Cristo tem uma conversa, Jesus Cristo tem uma conversa com Pedro, olha Pedro, tu és pedra. E sobre você, Pedrinho, eu vou edificar a igreja. Aí pega esse contexto dizendo que Pedro é o pai da igreja. É a partir de Pedro que é instituída a igreja. Mas não isso, meus irmãos. Jesus Cristo está falando, você é um pequeno, você não é nada, mas eu sou a rocha. E eu vou edificar a minha igreja, e você será um canal para essa edificação.
Não é que a igreja surge por causa, é a pedra, não é que Pedro seja a pedra angular da construção de uma igreja. Ele é um instrumento que Deus usa, justamente para que, a partir dele, muitos possam ser alcançados. Mas não foi em Pedro a razão de toda a instituição de uma igreja. Então, meus amados, ele foi escolhido por Jesus para ser um apóstolo. E o seu nome, interessante, ele é muito mais citado na Bíblia do que o próprio apóstolo Paulo. Eu fiz uma estimativa aqui, eu fiz umas pesquisazinhas, eu achei interessante isso. Eu estava pesquisando justamente um teólogo chamado Guilherme Orr, que ele fala também sobre discípulos. Ele disse o seguinte a respeito de Pedro, que ele fala que Pedro foi um porta-voz dos 12 discípulos, porque muitas vezes era Pedro que estava à frente. A gente percebe isso, né? Volto a dizer, Pedro era muito impulsivo. Ora ele tinha muito medo, ora ele era covarde. Ora ele tinha uma grande determinação, ora ele recuava com essa determinação. Mas segundo esse teólogo Guilherme Orr, ele fala que Pedro foi um porta-voz da igreja primitiva. E ele diz que enquanto o nome de Paulo é mencionado 162 vezes, e os nomes dos outros apóstolos, ou seja, os outros, André, Barnabé, enfim, juntando o nome de todos os apóstolos que estavam com Pedro, os outros 11, dão aí mesmo uma somatória de 142 vezes que os nomes dos outros apóstolos são citados. Mas Pedro, na palavra, é citado nominalmente 210 vezes. Pensa no bichinho invocado, era Pedro. Por que isso? Porque a gente percebe que, de fato, Pedro tinha um espírito de muita liderança. Era uma pessoa muito aguerrida. Mas também, claro, meus irmãos, como qualquer ser humano, tinha os seus problemas pessoais. Enfim, e em virtude, meus irmãos, mesmo de um temperamento esquentado, Pedro muitas vezes falava sem pensar, oscilava em suas decisões. Como nós dissemos, ele avançava, recuava. Mas mesmo tendo negado a Jesus Cristo, reconheceu o seu erro. Esse é o Pedro que estamos falando. E aqui vai uma lição muito importante para cada um de nós. Às vezes nós queremos justificar os nossos atos. Porque eu sou desse jeito mesmo. Porque eu sou dessa maneira. Porque eu faço assim. Porque eu fui criado dessa maneira. Mas nós percebemos que mesmo aquele que traiu a pessoa de Jesus Cristo, também, meus irmãos, teve a coragem de se arrepender do ato que ele fez. É evidente que tudo estava nos planos de Deus. Não podemos negar isso. Havia um plano divino do Espírito Santo, Mateus 4, levar Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem um plano aí. Não foi por qualquer maneira que o Espírito Santo falou, eu vou pensar aqui, eu vou levar Jesus para o deserto. Não, havia um plano. E é evidente que havia um plano de Deus na vida de Pedro. Mesmo Pedro tendo negado Jesus Cristo. Mas ele se arrepende. Ele é restaurado poderosamente. E essa restauração foi tão profunda na vida de Pedro, que volta a dizer, após o dia do Pentecostes, quando vê o Pentecostes na vida de Pedro, quando ele prega, é tão usado por Deus que quase 3.000 almas se rendem diante do Senhor. Meu irmão, a igreja começa com 3.000 pessoas, estou falando só homens. Então a gente percebe que Pedro também nos ensina que é possível morrer, aonde que o capítulo 4 de 1 Pedro, ele vai expor isso. Que é possível morrer para o pecado, que é possível sim abandonarmos o pecado e termos pureza de vida, exemplificando ele mesmo. Um dia era o negador e depois se torna o pregador, e isso é fantástico. E essa missão, meus irmãos, desse ministério, que Pedro, ao ser restaurado pelo Espírito Santo, que a qual o próprio Cristo Jesus confiou nas mãos dele também, essa missão, este homem vai oferecer em sua carta ilustrações esplêndidas, maravilhosas, de como Cristo o mudou,
de como Cristo pode mudar as pessoas e como, de fato, devemos, com amor, cuidado e zelo, em todo o tempo, fazer a vontade do Senhor. Então ele é ousado, ele é audacioso, é aquele que nega, mas é restaurado pelo poder, e ele usa a carta, sua carta, para destinar aqueles que estão no Ponto, em Galácia, como nós lemos aqui no primeiro capítulo, Ásia, em Bitínia, na Ásia Menor, como nós falamos aqui, que é justamente a Turquia. Então, esses crentes que tiveram o destino dessa carta, e ao receberem essa carta, quem eles eram? Não eram apenas judeus, não, meus irmãos. Pedro escreve também aos gentios, que por muitas vezes é desprezado por muitos judeus. E aqui eu quero contextualizar para os dias de hoje. Às vezes nós achamos que a igreja é só para os elitizados, é somente para os salvos que ocupam a posição de membros da igreja. A igreja é para todos os pecadores. A igreja é para todos aqueles que se encontram doentes, afastados de Deus, em pecado, porque ao chegarem aqui e ouvirem a palavra, sejam impactados pelo Espírito Santo, sejam convencidos pelo Espírito Santo, regenerados por Cristo através do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, para que sejam também instrumentos do Espírito Santo para levarem a palavra a toda criatura. Então, por isso que Pedro não alcança apenas os judeus, porque alguns acreditavam que a palavra santa, principalmente a Torá, os livros, 5 primeiros livros do Antigo Testamento, era apenas para os gentios, para os judeus, melhor dizendo. E os gentios? E aqueles que não nasceram de pessoas judias, o que seria? Não, também é para aqueles que não nasceram na linhagem judaica, é para todos, o Evangelho é para todos, todos. Tanto é que me alcançou, e te alcançou também. Eu não sei se alguém aqui tem descendência de judeu, mas a palavra de Deus chegou e nos alcançou. Alcançou Roberto Cali, o nosso missionário, alcançou Sarah Cali, a nossa missionária, que usado por Deus chegou ao Brasil, que foi um médico. Meus irmãos, a história é tão rica da igreja congregacional, que muitos não sabem que Cali foi um médico particular de Dom Pedro. Tem muita gente que não sabe disso. E o que eu acho mais engraçado, o João Batista, você que é um historiador formado em história, é que muitas vezes a história desses livros de história que nós lemos, não conta essas coisas. Eu queria saber por quê. Um dia eu perguntei a um professor universitário, por que Roberto Cali não consta nos livros, que deveria constar? Um médico particular, que muitas vezes cuidou de Dom Pedro. Foi por causa de Sarah Cali, meus irmãos, que a mulher foi dignificada também no Brasil. Ela foi uma mulher usada por Deus para também dignificar as mulheres. Aí vem agora, o que eu acho engraçado é esse agora, vem um movimento, a mulher precisa, mas Sarah Cali, uma congregacional, nas suas ações já dignificava a mulher há muito tempo. Não com essa postura de negacionista do masculino bíblico, né? Porque agora o pessoal fala sobre negacionismo, né? Mas estão negando a figura do homem bíblica. Estão negando a figura do sacerdote bíblico. Estão tentando negar a postura de um homem. É um negacionismo também. Mas Sara, louvado seja o nome do Senhor, uma congregacional, e muitos anos atrás, dignificou o trabalho de uma mulher. E eu acho isso fantástico. E louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Não é puxando sardinha para a igreja congregacional, mas como eu amo a igreja congregacional, eu vou dizer... Hoje, por que o Brasil tem escola bíblica dominical? Por quê? Influência de Sarah Cali e Roberto Cali. Então, louvado seja o nome do Senhor por esses congregacionais que chegaram no Brasil e foram tremendamente usados pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, essa carta, alguns teólogos falam, que já estamos terminando, fala que essa carta justamente atingiu lugares que nem na primeira viagem de Paulo, nem na segunda alcançou. Mas Pedro, interessante, alcançou. A sua carta chega a esses lugares.
nas algumas províncias. Paulo, como um excelente missionário, um homem que usou várias vezes cartas para pastorear, mas em algumas dessas regiões, as cartas de Paulo não chegaram, mas a de Pedro chegou. Então observe bem, olha o valor de Pedro. Olha o valor de Pedro aí, Deus usando este homem. Então eu acho isso interessante, como Deus usa também a pessoa de Pedro para evangelizar. E como nós dissemos, a data da autoria dessa carta, alguns falam que, colocam que foi antes da perseguição, que o imperador Nero, ele defraga diante dos judeus, né, manda perseguir, que é justamente aí, após que houve um incêndio, que infelizmente coloca a culpa no cristão, né? Mas alguns dizem que essa carta foi escrita justamente no incêndio de Roma, ocorrido depois de 64 depois de Cristo. Outros afirmam que a carta ela foi escrita um pouco antes do martírio de Roma, que foi dado também por ordem de Nero. Isso em 64, antes de 64. Mas alguns falam que em 63 também essa carta foi escrita. Porém, se foi 62, se foi 63, se foi 64, ela foi escrita. Porque às vezes, meus irmãos, o pessoal fica brigando por causa de data, né? É importante que ela consta nos livros canônicos. Isso que é importante. E por fim, meus irmãos, de onde Pedro escreveu essa carta? Alguns dão informação que essa carta foi escrita carta da Babilônia. Capítulo 5, verso 13. Pedro diz o seguinte em sua carta: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Esse texto aqui, para alguns teólogos, esse versículo, fala que, de fato, como é que ele pode usar que estava em Babilônia? Que Babilônia é essa? A questão é saber qual Babilônia estamos falando. Daquela cidade de Babilônia antiga, de Nabucodonosor, que foi o imperador, o grande chefia. Mas existem, meus irmãos, 3 colocações sobre isso. A primeira é que dizem que era uma pequena cidade que ficava ao norte do Egito. Neste lugar, meus irmãos, se encontrava localizado o exército romano. Então, muitos diziam que Pedro escreveu a carta dali. Mas alguns judeus acreditam que não. E alguns cristãos acreditam que sim. Mas é pouco provável porque Pedro estivesse nessa região mas é pouco provável que Pedro estivesse nessa região. A segunda Babilônia, que podemos justamente entender que poderia ser ou não, é essa Babilônia que ficava ao oriente. Ou seja, aquela Babilônia que ficava perto do rio Eufrates, né, justamente na cidade da Mesopotâmia. Alguns acreditavam que Pedro escreveu a carta ali. Alguns judeus diziam, alguns cristãos diziam, mas Calvino, ele relata a seguinte opinião sobre isso. Ele fala que Pedro escreveu essa carta do Oriente, uma vez que Paulo não faz referência a Pedro em sua epístola aos Romanos. E é fato, a gente não vê menções de Paulo referindo-se a Pedro na sua carta à igreja de Roma. Então Calvino diz que é bem possível que não tenha sido justamente nessa Babilônia. Enfim, a terceira Babilônia era a própria Roma. Aí você fala, como é que Pedro podia dizer que Babilônia era Roma? Entenda bem, meus irmãos. De vez em quando, os apóstolos usavam alguns recursos de falar a Bíblia em código. Aí você fala, por que de vez em quando é difícil entender a Bíblia? Principalmente o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse. Aí você fala, não, ele usou símbolos, ele usou imagens para tentar contextualizar o que ele estava vendo. Mas também partes do livro do Apocalipse foi escrita em códigos. Por quê? Para evitar justamente que aquilo que estava sendo escrito pudesse ser identificado e anulado. Então, como havia a perseguição cristã, muitos apóstolos, alguns apóstolos usavam o quê? Códigos. Aí se referia à Babilônia, mas não é que porque era Babilônia, estava se referindo à própria Roma. Um fator para não ser perseguido. É como nós podemos dizer, é um código de linguagem metafórica.
Isso me recorda, meus irmãos, para a gente partir já para o nosso final, de um jovem, quando estava em um país comunista, um menino de 10 anos. Aí, de repente, ele sai de casa e um soldado comunista aborda essa criança e pergunta: para onde você vai, menino? Aí o menino responde: eu vou para a casa da minha família, ver os meus irmãos e ler o testamento do meu irmão mais velho. E o menino foi. Sabe o que era isso, meu irmão? Ele estava indo para a igreja secreta, reunir-se com os membros da igreja para ouvir qual o testamento? Os 4 evangelhos. Olha só, ele não precisou falar que estava indo para a igreja, ele não precisou falar que estava indo vindo os irmãos da igreja, e nem precisou falar que estava indo ali para ler e ouvir os 4 evangelhos. Não, eu estou indo encontrar minha família, os meus irmãos da minha família, e ouvir o testamento do irmão mais velho que morreu. Fantástico. Sabedoria. Então os discípulos se usavam muito disso, principalmente no tempo de perseguição. Eram códigos que eram usados. Por isso que ele faz essa menção. Por fim, meus irmãos, o que eu quero concluir com essa introdução à carta de Pedro, como nós dissemos, nós, a partir de próxima quinta, próximo mês, cada capítulo será exposto aqui. Os 2 primeiros capítulos será exposto pelo pastor Moisés. Qual a conclusão que eu quero trazer aqui? E eu quero justamente ler o que o pastor Hernandes Dias Lopes comenta a respeito dessa carta. Ele diz que os leitores dessa carta de Pedro, que passaram por um tempo de prova e perseguição, e essa perseguição foi tal perseguição assumiria a forma de acusações caluniadoras, ostracismo social, levantes populares e ações policiais locais. Isso o pastor Hernandes Dias falando. E ele fala que o fogo da perseguição já se está espalhando nos dias de hoje. E os cristãos deveriam estar preparados para enfrentar esses tempos difíceis. Na época, falando ele, na época de Pedro, o simples fato de alguém se declarar cristão já era motivo para sofrer perseguições. Por isso, meus irmãos, a gente vê muitas leituras, principalmente dos evangelhos, das cartas, tanto paulinas como de Pedro e também João, alguma defesa do evangelho e a insistência para que esses cristãos permaneçam firmes no Senhor devido às perseguições. E essa carta é uma carta de preparação também para os nossos dias, que estamos a cada instante vendo uma eminente perseguição mais voraz contra os cristãos. Então essa carta vai nos ensinar a ter firmeza, perseverança, segurança em Cristo, na pessoa de Cristo Jesus, e entendermos, que ele também escreve aqui, que nós não somos motivados apenas por nossas próprias razões em Cristo. A verdade é, as razões que nós temos são dadas pelo Espírito Santo e elas nos motivam, mesmo a tantas perseguições, a tantas injúrias, a tantas calúnias e, como bem disse o pastor Hernandes Dias, a tanto ostracismo social, a permanecer firmes, constantes na obra do Senhor. E é por isso que ele termina a sua segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, o verso de número 18, e ele diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de quem? Dos homens? Não, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mediante isso tudo, ele escreve, finalizando esse verso: a ele, ao Senhor Jesus Cristo, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E que dia eterno isso? O dia que fomos arrebatados lá para os ares, e com o encontro de Jesus Cristo, e de fato, eternamente, glorificaremos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar.